A primeira delas, e muito comum, quem dá aula já deve ter acontecido, que é quando um aluno se machuca. Por exemplo, como você deve proceder quando um aluno seu foi lá de repente fazer um movimento, lá uma estrelinha, uma bananeira, fez um movimento, caiu, se machucou. A primeira coisa que você precisa fazer é tentar identificar rapidamente se a criança machucou mesmo, porque acontece muito, né? De criança cair, fazer aquela manha, e às vezes não aconteceu nada, às vezes você vai ver um risquinho de nada lá. E se você valorizar aquela atitude que ela teve, né? Se ela esperneou ali, gritou muito, por causa de nada, vamos dizer assim, você está incentivando de forma errada que ela haja de novo na próxima vez daquela forma. Então, você consegue às vezes analisar um pouquinho e ver o que aconteceu. Agora, se você viu que foi uma coisa já um pouquinho mais séria, de repente uma batidinha mais forte, tem algumas coisas que você pode fazer. Uma delas é, se você trabalha sozinho, por exemplo, é chamar de repente uma pessoa que estiver disponível ali na escola para te auxiliar. Porque você tem os outros alunos da turma ainda, não é legal você deixar eles vão vir juntos, montuar ali em cima daquela outra criança. O que você faz? Senta eles de repente lá no cantinho, vai ali dar atenção para aquela outra criança, chama alguém para poder acompanhar ali, de repente ficar de olho nos meninos, nos outros alunos para você, ou então dar atenção ali mais perto ali para aquela criança, para ela se acalmar um pouquinho, né? A maioria das vezes, pelo menos o que aconteceu com a gente, não foi nada assim muito sério. Foi a maioria das vezes que acontece é um caso ali que você só precisa dar um pouquinho de atenção ali, brincar um pouco com a criança, botar um gelinho, né? Algumas vezes ali que vai socar uma batidinha, você pede um gelo lá na cozinha da escola, coloca um gelinho ali, a criança mesmo às vezes segura ali ela mesma, e daqui a pouquinho ela já volta para sua aula. É até uma ação que você deve estimular, porque Sim. não é legal, de repente que sempre que você puder evitar isso, né? Quando terminar a sua aula, que você for entregar a criança para o pai, esteja tudo bem. Se ela tiver caído e machucou, mas voltou a fazer a aula, chega no final ela já não está mais chorando, ela já está bem, ela só vai reportar aquilo para o pai dela também como um acidentezinho que bateu ali. Agora, se você entrega já chorando, o pai tem uma impressão ruim. Imagina, ele chegou na escola, o filho dele já está chorando em prantos. Às vezes foi uma coisa pequena, você entregar a criança para o pai, que ficou longe dela o dia todo naquela situação, e pode se sentir que a criança não está sendo bem tratada e pode tirar de repente alguma conclusão precipitada sobre você como professor de capoeira, tá bom? Então, uma das ações que você pode fazer isso, é dar uma olhadinha ali na criança, botar um gelinho se for uma batida, e agora se for algo mais sério também, como eu disse, você chamou alguém para poder te ajudar, aí depois você vai ver se é o caso de repente chamar, se a criança, por exemplo, quebrou um dedo, quebrou um braço, alguma coisa assim, tem que chamar, né, uma emergência, pedir para informar o pai, de repente para vir lá na escola. Tentar voltar, né? Isso. Jamais tentar voltar. Jamais tentar voltar. Sempre que você percebeu que é algo grave, que tem chance de ter quebrado, torcido ali, é legal que você deixar alguém que sabe manusear ali a criança, você evitar que ela se mova ali, para não, de repente, aquela lesão que era grave, mas não era tão grave, pode se tornar pior. Né? É importante até também, né, a pessoa notificar a escola, por menor que seja, você chegar na direção, aconteceu isso na aula, porque às vezes a criança chega em casa falando, né, e o pai, a primeira coisa que vai fazer é ligar para a escola. E se a direção não estiver sabendo o que aconteceu, às vezes o pai também pode achar ruim. Algumas escolas